honrado em recebê-los nesta cerimônia de abertura do terceiro simpósio mineiro de educação química. Informamos que este evento está sendo transmitido para todos os povos de educação à distância do curso de Química da UFJF, assim como para todo o público em geral via web. Ressaltamos também que contamos com intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras. Este evento é uma organização do Grupo de Estudos em Educação Química, Contextos, Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia, Centro de Ciências e o Departamento de Química da UFJF, e conta com apoio da CAPES, CNPq, SPQ, FAPEMIG, Rede Mineira de Química, CRQ Minas Gerais, CAET, SEAD, DENURB e Faculdade de Engenharia. Convidamos para compor a mesa de honra o vice-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Cheim Pérez. A pró-reitora de graduação da UFJF, professora Ana Cláudia Prefeito Salgado. O vice-diretor do Instituto de Ciências Exatas da UFJF, professor Eduardo Barrelli. Coordenador-geral de Programas de Valorização do Magistério da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, professor Helder Eterno da Silveira. Chefe do Departamento de Química da UFJF, professora Ana Paula Fontes. O coordenador da comissão organizadora do evento, professor José Guilherme da Silva Lopes. Senhoras e senhores, todos de pé, para ensinar de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
professora Maria José Marques, representando o Conselho Regional de Química de Minas Gerais. Além deles também, a participação das autoridades, professores, técnicos administrativos de educação e alunos presentes a este evento. O terceiro simpósio mineiro de educação química é organizado pela comunidade de educadores químicos do estado de Minas Gerais e segue os eventos anteriores em Viçosa em 2011 e Lavras em 2013. Busca criar um espaço formativo de interlocução entre estudantes e profissionais da educação básica e do ensino superior para reflexões sobre formação docente, ensino e pesquisa em educação química. As atividades ao longo do evento buscarão discutir a formação e a valorização do professor de química, o que diz respeito à construção de sua identidade, seus saberes e valores. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos agora o coordenador da comissão organizadora do evento, professor José Guilherme da Silva Lopes. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar os colegas de mesa, faço cumprimento em nome do professor Marcos Chay, nosso vice-reitor, cumprimento a mesa. Quero cumprimentar a plateia e dar as boas-vindas. É uma grande satisfação para a comissão organizadora do terceiro SMEC termos aqui. Esperamos que seja um momento propício para a discussão de ideias. E, nesse sentido, agradeço também a comissão organizadora, meus colegas que se empenharam bastante. E eu gostaria de apresentar alguns dados sobre o evento para que a gente pudesse ter algumas diretrizes iniciais. Então, peço licença mesmo para apresentar rapidamente alguns dados. São alguns dados gerais, alguns números do evento, para que a gente possa entender um pouquinho o tipo de trabalho que nós poderíamos desenvolver a partir de amanhã. Pode passar. Bom, o número de participantes desse evento é de 400, nós tivemos aí um total de 85 avaliadores nesse processo de reiteragem, que é um momento muito importante do evento. E o total de convidados, eu coloquei entre aspas, porque na verdade todos são convidados, mas aqueles que estarão apresentando conferências, mesas redondas. E é importante destacar que nós temos aí um número representativo dos pesquisadores do estado de Minas Gerais, e também de pesquisadores renomados do Brasil como um todo. Praticamente todas as regiões do país estão representadas. Eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos, então, estudantes de graduação, 206, um pouquinho mais que a metade, estudantes de pós-graduação em educação básica, 72, e professores de ensino superior, também 72. E eu gostaria de chamar a atenção do número de professores da educação básica que estão participando desse evento com trabalho aceito. Porque, considerando que a nossa temática é a valorização do professor, é fundamental, no nosso entendimento, compreender o professor da educação básica como um intelectual que produz conhecimento, e, nesse sentido, nós entendemos que a participação desses professores é fundamental nesse evento. O número
número de trabalhos submetidos foi de 257, aprovados 208. Então, um número substancialmente superior aos últimos eventos. E nós entendemos, né, uma hipótese inicial, é que o total de relatos de experiência, 121, pode estar associado a essa questão. Né? Pela primeira vez no nosso evento, nosso simpósio, nós temos essa modalidade de trabalho de relatos de experiência. E o total de trabalhos de pesquisa, 87. Nas áreas, né, temáticas, nós temos aí uma distribuição. Destaquei aquelas áreas que normalmente são as que recebem, né, o maior número de trabalhos: ensino-aprendizagem, experimentação, estratégias didáticas e materiais didáticos. Mas vale ressaltar que o número de trabalhos da área temática de educação inclusiva ele é bastante alto. Então mostra, né, um movimento aí da nossa comunidade nessa direção. Vários colegas, né, desenvolvendo trabalhos nessa área. Nós teremos ao longo do evento um total de 15 rodas de conversa, 8 sessões coordenadas, 5 mesas redondas, 16 mini-cursos, 6 conferências e 2 grupos de trabalho. E novamente eu quero chamar a atenção, né, que nessa programação nós temos a participação de professores da educação básica em 4 mini-cursos, 3 mesas e 2 conferências. Né? 2 conferências ministradas por professores que atuam na educação básica. A distribuição, né, em relação ao nosso país, né, nós temos representantes de diferentes estados, de todas as regiões do Brasil. Naturalmente, né, um número maior, né, cerca aí de quase 3/4, né, do número de participantes do estado de Minas Gerais. Nós temos também muitos participantes do Rio de Janeiro, do estado de Goiás, o que mostra, né, que o evento, embora seja regional, ele tem, né, atraído interesse de colegas de outros estados. Dentro das instituições, nós temos 41%, né, de escolas estaduais e municipais, né, participantes, o que eu acho também que é um número importante, e, né, naturalmente, uma participação importante de universidades federais e agora institutos federais, né, na medida que vem crescendo, né, esse trabalho dos institutos com licenciaturas, isso começa a refletir. Bom, dito isso, né, apresentando esses dados preliminares, gostaria de destacar que nessa temática de valorização do professor é importante chamar a atenção para a questão da formação. E essa relação entre formação e valorização foi o que levou, né, a comissão organizadora a pensar nessa problemática. Todos, né, nós conhecemos, estamos a par do movimento, né, que tem sido feito no nosso país no sentido da valorização dos professores, né, diante de várias, né, frentes, né, políticas públicas. Nós podemos destacar, né, diversos programas de valorização docente, como o PIBID, Prodocência, uma série de outros programas. É importante destacar, né, nesse momento, que a nossa comunidade tem que estar muito atenta, porque nós estamos passando por um momento de fragilidade, né, então a defesa, né, desses programas ela tem que ser muito importante, tem que ser feita, a gente tem que compreender, né, em que sentido que é importante, né, estar atento a essas questões. Isso é um ponto fundamental. Eu gostaria, por fim, né, de chamar a atenção de que a temática, né, da formação, da valorização a partir da formação, ela passa a ser fundamental, uma vez que nós não acreditamos que o profissional de ensino, portanto, o professor de educação básica, sem uma formação adequada, ele possa exercer adequadamente sua função. E a formação, ela tem um papel central no momento que constitui esse professor através de seus saberes, da sua identidade, e dessa forma, qualquer mudança que nós queiramos no nosso país, no momento como, né, esse que nós passamos, temos que ter aí a formação do professor e a sua valorização como uma questão central. E eu termino chamando a atenção de que esse professor formado adequadamente e, consequentemente, buscando a sua própria valorização, uma vez que para ser, né, valorizado, o próprio professor tem que se entender como profissional único. E, de fato, nossa comunidade vem pensando vem discutindo essa questão, que o professor de química, ou qualquer professor de outras áreas, são os únicos, né, competentes para desenvolver as ações docentes. E a partir do momento que ele se entende como tal, ele tem condições de buscar essa valorização da sociedade. Então é nessa linha que
nós pensamos e colocamos já em debate, né, essa relação entre formação e valorização através da formação, entendendo, né, que esse professor ele é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade onde valores como a tolerância, a diversidade, né, estão sempre ultimamente sendo colocados em xeque, e o papel da escola é fundamental nesse processo. Então eu agradeço, né, a presença de todos e novamente dou as boas-vindas. Com a palavra, a chefe do Departamento de Química da UFJF, professora Ana Paula Gomes. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, a mesa, né, as autoridades da mesa, parabenizar a comissão organizadora e, em nome do Departamento de Química, dizer que esperamos que esse encontro seja bastante proveitoso para todos, né, com discussões que tenham frutos positivos aí, estabelecimento de colaborações, etc., numa área que é tão prioritária para o nosso país. Então, o que eu gostaria realmente de dizer que o Departamento de Química tem uma grande alegria de estar recepcionando esse evento, né? E desejar a todos, então, um bom evento e dar as boas-vindas a todos. Boa noite. Ouviremos agora o coordenador-geral de programas de valorização do magistério da CAPES, professor Helder Eterno da Silveira. Boa noite a todos, cumprimento o professor Marcos e todos os colegas na mesa, e professores, professoras e presentes. Considero extremamente fundamental os movimentos que nós fazemos em prol da valorização, da formação de professores, e espaços dessa natureza podem se configurar como espaços possíveis do diálogo, da interação entre pessoas que atuam com formação de professores, especificamente no campo da química, de uma ciência tão valorosa e importante para a educação básica e com tantas necessidades e demandas formativas. Eu acredito que, enquanto um espaço possível de diálogo, ele possa se configurar também como um espaço possível de uma proposição política em defesa do magistério, em defesa da docência, em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade para as pessoas e para o desenvolvimento social. Eu sempre digo que não há desenvolvimento social se não houver investimento em educação. E o que estamos fazendo aqui tem relação com esse desenvolvimento educacional, com o desenvolvimento institucional, a partir do momento que nós, para além dos debates internos e dos diálogos internos que travamos sobre a docência, sobre a formação de professores, a gente também consiga propor modificações, propor e resistir a quaisquer mecanismos de desmantelamento do processo educacional brasileiro. Então, eu desejo sucesso, parabenizo o professor Guilherme pela organização do evento, e toda a equipe, desejo sucesso e estarei com o grupo, porque também sou da área de ensino de química, então me sinto mais do que à vontade no meio de colegas, no meio de parceiros, já de longa caminhada, de longa jornada. Muito obrigado, boa noite. A palavra, o vice-diretor do ICE, professor Eduardo Barbieri. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa através do professor Marcos. Gostaria de agradecer especialmente à Faculdade de Engenharia, né, por nos emprestar o espaço para realizar o evento. Então, é extremamente importante o apoio nesses momentos. Então, agradeço à faculdade, né, agradecendo ao professor Hélio. Espero que vocês sintam-se em casa, né? A UFJF é nossa. O Departamento de Química e principalmente os professores envolvidos diretamente no evento estão se esforçando para tentar fazer com que vocês se sintam realmente confortáveis e consigam desenvolver as atividades com as quais vocês planejaram, né? Então, parabenizo e muito a comissão organizadora pelo desafio de conseguir organizar um evento dentro da atual situação, tanto interna nossa, né, mas principalmente nacional, então com as dificuldades que vocês já conhecem
de verba e tudo mais. Então o esforço de vocês está extremamente parabenizado, né? E eu espero que vocês aproveitem muito, saiam daqui após o evento com muitos novos amigos e novos contatos e ansiosos para aplicar o conhecimento que vocês obtiveram, as ideias que vocês trocaram aqui. Tá? Bom trabalho a todos. E precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição. Tá? Convidamos para o seu pronunciamento a provedora de graduação da UFJF, professora Ana Cláudia Peter Salgado. Boa noite, digníssimo vice-reitor da Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Tony Félix. Ao cumprimentá-lo, saúdo todos os membros da mesa, os professores do CE, o professor Helder e o organizador desse brilhante evento, toda a sua equipe. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Eu vou fazer uma fala um pouquinho diferente, porque foi com grande alegria, mas com muito receio, que eu aceitei o convite para participar dessa mesa de abertura. Alegria porque uma parte do tema desse simpósio, que é a formação docente, é a minha paixão e o meu foco profissional. Receio porque é química. É verdade. Mas aceitei o convite para compor essa mesa porque seria um desafio para mim e porque tenho aqui dentro do Departamento de Química sinceros colaboradores e amigos com quem eu poderia falar francamente. Então, estendo essa minha fala franca a todos os presentes. Assim, peço licença para abrir aqui meu coração e vou me deter na segunda parte do tema, que é a valorização do professor de Química. A minha história com essa senhora química é traumática. Pelo meu aniversário de 10 anos, eu ganhei um presente, um brinquedo, chamado Grande Laboratório de Química. Era uma caixa enorme, gigantesca, com frascos contendo líquidos coloridos e mal cheirosos, reagentes tóxicos, bancada, tubos de ensaio, pipeta, funil, bastão de vidro, placa de Petri, Becker e bico de blusa. Por sorte, eu era uma criança cuidadosa, eu sobrevivi. Era tudo de vidro. Eu não podia brincar sozinha. Bom, mas sempre fui um fiasco como aluna de química. Era o único conteúdo que me dava medo nas provas. Eu era boa aluna, mas era um fiasco como aluna de química. Eu não entendia e eu me esforçava tanto. Então, para estar aqui hoje, eu precisei fazer um exercício que foi rever os meus conceitos e fiz a mim mesma 3 perguntas. Química é difícil? 2. Por que química é difícil para mim? E 3. Qual a importância de um simpósio como esse? Vou por partes, mas vou ser breve. Bom, após alguma pesquisa e uma deliciosa conversa, que foi mais uma aula mesmo com o professor Guilherme, eu posso responder da seguinte forma. Química é difícil? Em geral, dizemos que química é difícil primeiro, porque pensamos ou assumimos antecipadamente que é difícil. Segundo, porque química usa matemática. Terceiro, porque química tem a tal tabela periódica. Quarto, porque química não acontece somente na sala de aula. E quinto, porque química tem uma linguagem própria. Quando eu fui responder a segunda pergunta, que é por que química é difícil para mim, eu tomei esses critérios anteriores, esses 5 critérios, e ponderei o seguinte. Eu sempre fui otimista e nunca entrei numa partida pensando que iria perder. Ou seja, nunca assumi antecipadamente que química seria difícil. Segundo, quanto à química usar matemática, que bom. Sempre gostei de matemática, fui excelente aluna de matemática. Terceiro, em relação à tabela periódica, minha nossa, eu adorava decorar aquelas colunas
construindo frases, poesias e rimas com os elementos finos dos seus valentes. Não tem aquela história, Levi só pode vencedor as críticas, Belo Horizonte, Gerais, Carlos Escobar. E é isso. Quarto, já que a química não acontece somente na sala de aula, não seria esse mais um motivo para eu gostar? Quinto, agora, e essa história de que química tem uma linguagem própria? Aqui eu abro um parênteses para contar uma historiazinha dos meus tempos de estudante de agronomia, quando eu cursava Química 4, ou seja, eu sobrevivi 1, 2, 3. Química 4. Havia emendado dias e noites estudando, decorando fórmulas e equações para a prova final. E não é que caiu exatamente aquela equação que eu havia escrito, reescrito, memorizado passo a passo? Ótimo! Escrevi linha a linha da equação, uma folha inteira, na prova. Mas tinha que escrever o nome do produto final. Como era mesmo? Eu não me lembrava. Eu escrevi algo assim como: professor, eu sei que é algodão, alguma coisa que explode. Era algodão pólvora. E o professor, um afamado químico nacional, explodiu minha nota. Fecha parede. Larguei a agronomia. E o que tem tudo isso a ver com a terceira pergunta, que é: qual a importância de um simpósio como esse? A importância desse simpósio, colegas professores e futuros professores, não está na dimensão microscópica ou macroscópica da química que eu conheci aos 10 anos, né? Nos seus cheiros, suas cores, suas mudanças de estado, nem na sua dimensão microscópica dos modelos que tive que memorizar no ensino médio e na universidade. A importância desse simpósio, né, está em você, professor de química, que conhece com exclusividade e que vai conhecer com exclusividade e qualificação a dimensão representacional e simbólica da química, que é a sua linguagem. Linguagem, instrumento esse tão imprescindível para o sucesso de qualquer relação. Que vocês tenham um ótimo dia. Obrigada. Com a palavra, o vice-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Chemino Pérez. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, a proreitora de graduação da Universidade Federal de Fora, a professora Ana Cláudia Pérez Salgado, o vice-diretor do ICE, professor Eduardo Daniel, o coordenador-geral de programas de valorização do magistério da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, professor Helder da Silveira, a chefe do departamento de Química da UFJF, professora Ana Paula Pontes, coordenador da comissão organizadora do evento, professor José Guilherme da Silva Lopes. Gostaria também de cumprimentar a todos os professores, educadores, técnicos administrativos e alunos presentes. Bem, eu costumo dizer que o único elo que me liga a um simpósio de educação química é a educação. Apesar de eu vir de uma área extremamente profissionalizante, que é o curso de Direito, eu era um bom aluno de Química. É diferente da Ana Cláudia. Mais orgânica do que inorgânica. Mas, no entanto, eu acho que um evento como esse, e a universidade ela tem um compromisso, com a educação. E com todos esses programas que hoje a gente tem incentivado dentro da universidade, com o PIBID, com a valorização dos professores, a qualificação dos professores. Mas mais importante do que esse movimento para dentro da universidade, é esse movimento para fora da universidade. É quando a universidade se conecta com a comunidade. É quando a universidade sai de um espaço privilegiado de pesquisa, de ensino, e se liga à educação, ao chão da escola.
É quando a universidade se faz perguntas importantes sobre que tipo de educação química nós temos hoje. Que tipo de profissionais nós formamos para o mercado. E como nós contribuímos para que esse profissional se torne cada vez mais valorizado pelo mercado, pela escola e pelo estudante. Essas são perguntas que, muito além da dimensão macro e microscópica da química, tem a ver com uma dimensão que vai além do cognitivo racional. Nós passamos a maior parte do tempo na universidade formando pessoas a partir do cérebro. Então, os grandes químicos são grandes cabeças, mas pouco coração, pouca intuição. Como um discípulo maturano, eu acredito que mais do que formar e desenvolver a cognição dos educadores, a gente tem que tocar o coração e a intuição das pessoas que vão formar o futuro desse país. O que eu quero dizer com isso? Que a educação ela não acontece só na cabeça, ela passa pelo coração, pelas vísceras, como diria Cláudio Narão. Então é preciso que a gente valorize no processo de ensino-aprendizagem as intuições, as sensações, os sentimentos. Mais do que pensar num sujeito altamente racional, porque ele não vai dar conta do mundo de hoje. E porque o professor, na sala de aula, não vai dar conta do estudante do século XXI. O estudante do século XXI, ele tem uma série de distrações. iPod, iPad, iPhone, iMac e por aí vai. Ele não vai passar horas, que dirá meia hora, ouvindo o sujeito falar e declinar equações e reações. Ele precisa sentir, ele precisa ver, ele precisa experimentar. E por que não? E por que tão poucos cientistas levam a experiência para dentro da sala de aula? Porque nós não queremos nos conectar com o mundo lá fora. Bom professor, a boa educação é aquela que acontece para além da cognição. É aquela que toca o indivíduo, que o motiva, que faz com que ele se importe com você, que faz com que ele se sinta motivado a aprender. E como? Por que nós falhamos? Porque nós não conseguimos mais tocar o estudante. E essas são questões que eu, como educador, professor, faço o tempo todo. E eu acho que é essa questão que deve guiar o processo de formação do docente e da sua valorização. Nós valorizamos as grandes mentes, mas nós desconsideramos os grandes corações. E eu acho que está na hora de a gente mudar essa perspectiva. A pesquisa é muito importante. A pesquisa na química é de suma importância, mas ela de nada adianta se ela não for capaz de transformar o espaço da sala de aula, se ela não for capaz de transformar as experiências e as vivências de quem estuda a química, de quem quer conhecer a química, de quem quer ter vontade de experimentar, de viver e de conhecer. Eu espero que nesse seminário vocês, professores, educadores e futuros educadores, aprendam consigo mesmos e com seus colegas o poder de compartilhar sensações, sentimentos e experiências, eventualmente químicas. Muito obrigado e um ótimo seminário. Solicitamos aos integrantes da mesa de honra a tomarem seus lugares na plateia para darmos continuidade às atividades deste evento.
Passamos agora ao momento cultural. Para tanto, convidamos o coral da Universidade Federal do Juiz de Fora, que se apresenta sob a regência de Ana Letícia Macedo, que vai interpretar as canções A Volta do Malandro, de Chico Buarque, Generoso de Rá, de Pierre Serton, e Conversa de Botequim, de Noel Rosa Batico, e De Frente pro Bem, de João Bosco e Aldir Blanc.
Seu garçom, faça um favor, de depressa, uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga até sua guardanapo, e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com cuidado, eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, vai perguntar se a freguesia, qual foi o resultado do futebol, 2-1, para pedir o seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Mas não se esqueça vai dizer ao charuteiro que me mande umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça um favor, antes depressa, uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, até só um guardanapo e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar se a freguesia, qual foi o resultado do futebol, 2-1, canteu uma vez, e eu venho no seu olhos, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório, seu garçom. Vai dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente. Ô, seu garçom, cadê? Seu garçom, faça o favor de depressa, uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga até sua guardanapo e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar se a freguesia, qual foi o resultado do futebol, 2-1. Essa peça de agora é um arranjo preparado só para vozes femininas. Tá? É de frente para o trilho. Não gostei. Abri o coração. Tá lá o corpo estendido no chão, tá lá estendido. Em vez de um rosto, foto de Allah, o corpo estendido. Em vez de rezo, uma praga de alguém. Amém. E um silêncio servindo de além. Corpo, amém. O bar mais perto depressa lotou, tá lá estendido. Malandro junto, trabalhador e o corpo estendido. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra ver a dor. Veio o camelo vender anel, um cordão bem barato, uma baiana pra fazer um pastel e um bom short de galo. 4 horas da manhã já baixou, já um santo bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo
momento daremos início ao painel de abertura intitulado Pesquisa em Educação Química e a Formação de Professores. Para apresentá-lo, convidamos o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo Fiori Mortimer, bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Educação pela mesma instituição, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado na Universidade de Washington e outro pós-doutorado na Universidade de Illinois. Atuou como professor da Educação Básica na indústria e hoje é professor titular na Universidade Federal de Minas Gerais. É autor de vários livros voltados para a pesquisa acadêmica em educação e ciências e também autor de livro didático para o ensino médio. Coordena o grupo de pesquisas Gestos, um grupo de formação continuada no UFMG. Já atuou como coordenador do programa de pós-graduação em educação da UFMG, diretor da divisão de ensino da Sociedade Brasileira de Química, membro do comitê assessor do CNPq na área de educação e presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Atualmente, é membro do comitê editorial e árbitro em várias revistas nacionais e internacionais das áreas de educação e de educação e ciências. É pesquisador do CNPq, assessor da CAPES e da FAPESP, e é membro do Conselho Técnico Científico de Educação Básica da CAPES. Leciona e orienta o programa de pós-graduação em educação da UFMG. Entre seus interesses de pesquisa destaca-se a relação entre elaboração de conceitos científicos e o uso da linguagem em salas de aula de química e ciências, a pesquisa sobre formação de professores em filosofia e a história das ciências. Também atua no cenário cultural, tendo lançado 3 álbuns musicais. Logo após a palestra do professor Eduardo, teremos uma outra palestra com o professor da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador geral de programas de valorização do magistério da CAPES, professor Helder Eterno da Silveira, que vai apresentar o tema A Formação de Professores e a Valorização do Magistério da Educação Básica. O professor Helder possui graduação em Química, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, também pela mesma instituição, é especialista em Educação para a Ciência e mestre em Educação pela Universidade de Campinas, é doutor em Educação, foi estágio de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia, seção de História da Ciência da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Atualmente é professor adjunto do nível 4 da Universidade Federal de Uberlândia, onde coordenou o PIBIT, a Prodocência e o Programa de Licenciaturas Internacionais. Atua em programas de pós-graduação em Química e Ensino de Ciências. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu agradeço muitíssimo a Comissão Organizadora, em particular José Guilherme, pelo convite e pela gentileza, né, por toda essa. Eu acho muito significativo a gente estar no terceiro simpósio de Química dentro dessa nova configuração, né, que eu sempre digo que houve uma falha no primeiro, porque o primeiro não devia ter sido o primeiro, né? O primeiro já era o quarto. Se a gente tivesse seguido essa posição, nós estaríamos no 7º encontro. Mas, de qualquer maneira, o terceiro encontro dessa nova geração. Mas eu acho que a gente tem que sempre resgatar isso, porque os encontros eles têm que ter uma continuidade, mesmo que essa continuidade sofra rupturas, como sofreu, e você comece novamente. É uma fala que tem um peso já da história que eu também há muitos anos. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, o título, né? Eu vou mudar um pouquinho o título da minha palestra, vamos ver porque essa palestra tem uma inspiração um pouco, porque eu tive recentemente 2 conferências internacionais, eu acho que eu gostaria de trazer uma das coisas que eu refleti lá para vocês. Né? Então, Bom, então eu acho que a questão que a gente
vai colocar é um pouco essa questão. Por que as pesquisas de ensino têm dificuldade de chegar à sala de aula? Então, essa é uma questão que está muito bem colocada. Eu acho que a gente vive num universo de pesquisadores. Eu sou, por referência, dentro da minha profissão, pesquisador no ensino químico, considero isso, né? Mas eu sempre tive essa preocupação muito grande com a sala de aula. Quer dizer, a sala de aula constitui um fenômeno interessante e que desperta uma série de expectativas em relação ao que se faz nela. Então, e isso é uma realidade. Quer dizer, nós temos uma enorme área de pesquisa e ensino e existe uma dificuldade mesmo de você coordenar isso com a sala de aula. E segunda, aí as outras questões são um pouco em consequência disso, como romper essa instalação de pesquisa e ensino e que tipo de pesquisa interessa os professores. Então eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, sumária, eu vou tentar falar sobre isso a partir de duas conferências que eu tive recentemente, que são conferências internacionais de pesquisa em ensino química e ciências. Uma foi a Zero, que aconteceu há 2 semanas atrás, a European Science Education Research Association, que é a Associação Europeia de Educação em Ciências, e aconteceu a conferência em Helsinki, nós tivemos lá uma semana, 1.200 participantes. Né? A outra foi a Gordon Research Conference, que foi nos Estados Unidos, que foi uma conferência específica para a química, né? Para ensino de química e para educação química, que eu vou dar esse dado aqui, acho que não mais de 200 pessoas. Né? Então, o que se discute nessas conferências vai ter alguma coisa para a gente tirar de alguma lição sobre essas duas questões. Né? Que características pode ter um programa de pesquisa para que os resultados cheguem mais facilmente à sala de aula e o que acumulamos historicamente sobre as relações entre pesquisa e a prática em sala de aula. Então eu refiz o título, né? Aí eu refiz o título para a pesquisa em educação química e a prática em sala de aula, que eu me sinto mais à vontade com esse título, porque ele se encaixa mais naquilo que eu sempre fiz e que eu estou fazendo. Né? Então, eu vou falar sobre 2 conferências. A primeira foi essa Global Research Conference, que esse é um modelo de uma conferência americana que é bem interessante, ele acontece em todas as áreas. Né? São são 30 áreas de conhecimento e uma das áreas é Chemistry Education Research and Practice. Quer dizer, essa é o nome dessa área. Né? Então, educação química, pesquisa e prática. Né? E, de certa forma, essa aconteceu de 21 a 26 de julho, e essa conferência, então, ela tem um modelo interessante, porque ela procura congregar aqueles pesquisadores da área e procura sempre discutir, de certa forma, avanços. E, nesse sentido, a conferência, inclusive, ela pede para você publicar, ou você fazer uma conferência que vá além do que você já fez, quer dizer, que tem alguma coisa de novo que você vai falar unicamente nessa conferência. E a ESERA, que é uma conferência já tradicional, a ESERA já está com 20 anos, né? A primeira conferência aconteceu em 95 em Leeds, na Inglaterra, onde eu estudei, né? Eu fiz uma parte do meu doutorado em Leeds. E hoje, agora aconteceu, de 31 de 8 para 4 de 9, aconteceu os 20 anos dessa conferência em Helsinki, na Finlândia. Então, essa já foi uma conferência bem diferente, né? Porque agora, na Research Conference, o que é interessante para a gente destacar é que os participantes são pesquisadores de ensino de química, professores universitários, em sua maioria, mas tem uma configuração interessante, que os formuladores de políticas públicas, eles convidam nos Estados Unidos pessoas importantes, que, por exemplo, convidaram uma pessoa que é o chefe da questão da agência de segurança em laboratório para fazer uma conferência lá específica. Convidaram um representante numa comissão de desarmamento, a Comissão Mundial, para falar sobre química e desarmamento. Então, eles extrapolam um pouco aquela dimensão. Ela teve 160 participantes, as palestras são com participação de todos, e teve sessão de post atendido. Então, o que discutiu essa conferência? Vamos ver só, eu vou passar rapidamente os temas, porque, então, eu fiz a conferência sobre perfil de
moléculas, situando conceitos básicos de química da chama do cristal. Aí você teve nesse mesmo tema, né, eu coloquei tematicamente, comparação de sistemas regulares de ensino fundamental e médio de química pelo mundo. Então a pessoa apresentou um painel de 12 países com essa questão de quais os sistemas regulares que governam, e depois teve uma sobre compreensão conceitual estudante à luz de métodos de pesquisa variável. Então, depois, aí teve essa questão dos perigos do não letramento químico em laboratórios acadêmicos de pesquisa. Quer dizer, o que é a questão, essa pessoa que eu falei que de certa forma, coordena esse setor nos Estados Unidos, né, de segurança em laboratório. Ele apresentou um dado interessante, a quantidade de acidentes que você tem no laboratório de química por negligência, de certa forma. Né? As contribuições de químicas para o progresso global, foi uma pessoa ligada à ONU que foi falar sobre a importância da química e a importância da química como um indicador. Né? A química é um indicador fundamental do desenvolvimento do país. E isso a gente sabe disso, e o Brasil, nesse ponto, o Brasil ainda está atrasado, porque não temos nada, por exemplo, a química fina é um elemento que nos diz do nosso atraso tecnológico. Né? Nós não temos uma indústria de química fina. Quer dizer, nós não produzimos, por exemplo, a sulfúrico. Todos os reagentes que estão em laboratórios são Merck, são coisas, são todos reagentes PA que a gente usa no laboratório têm marcas estrangeiras. Não existe nenhum desses reagentes que tem marca brasileira. Então, isso é um atraso, porque produzir essa questão básica da química é uma coisa que a gente... Então, por esses dados, ele fez um apanhado do mundo inteiro, foi muito interessante, porque você mostra essa questão como que, para você superar um fator de desenvolvimento, você tem que ir e tentar investir na química. A química é um dos indicadores básicos de desenvolvimento tecnológico do país. E o outro fez essa questão da ciência e diplomacia internacional e no desenvolvimento. Quer dizer, como que a ciência age nessa questão de levar as pessoas a refletir sobre a questão do desarmamento. E tudo isso foi muito interessante. Então, você vê que essa conferência ela tem uma dimensão um pouco mais global. Né? Aí teve essa questão de aprender, isso tem comum, né, interesse, motivação, que práticas tornam a química relevante, para quem, engajamento de químicas no museu, e aí essa é uma outra parte. E aí tem uma questão que hoje está sendo muito acentuada nos Estados Unidos, principalmente essa questão de exploração da visualização molecular. Quer dizer, porque existe hoje, isso aí eu acho uma coisa interessante, porque existe um número grande de programas que exploram essa questão de modelos moleculares e que esses programas, então, estão sendo avaliados criticamente por pessoas que usam isso e essa questão da visualização molecular, então, está uma febre disso nos Estados Unidos. É uma febre interessante porque ela, de certa forma, nessa conferência, um australiano mostrou alguns modelos de visualização molecular que são muito mais rigorosos do que a maioria dos modelos que a gente tem, que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, aquela simulador PET, né, daquele programa lá da Universidade da Califórnia, que perto desses outros modelos, essas coisas do PET ficam bem tacanhos. Né? E aí, por último, essa questão do tema mais geral, o papel dos colégios para negros em preparar química para a atividade global, educação e tecnologia de materiais, recrutando e retendo mulheres nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, adolescentes urbanos, liderando a cultura escolar e reforma. Então, a gente pega o que foi essa conferência, né? Ela teve uma parte de aprendizagem de conceitos químicos, questões gerais relacionadas à política científica, interesse, motivação, identidade e agência na aprendizagem química, visualização molecular e uso dos tipos em ensino de química, e educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é um tema também muito comum nos Estados Unidos. Então, essa conferência teve um formato que eu achei interessante, que é justamente essa questão que eu gostaria de repetir, de levar o formulador da política pública para dentro da conferência. Porque
uma coisa que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, com o nosso colega, mas que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, né? Porque o formulador de política pública acaba que ele nos ouvir seria muito mais interessante e essa aproximação é interessante para você poder começar a ter mais impacto. Quer dizer, a nossa área, particularmente o ensino de ciências e ensino de química, tem um impacto pequeno em relação a essa questão da formulação de políticas públicas. Eu acho que uma das formas de a gente reverter um pouco esse quadro seria a gente trazer mais esse formulador para dentro da nossa conferência, para nos ouvir, para nos falar e nos ouvir, quer dizer, fazer as duas coisas. Né? E aí eu vou falar um pouquinho da ESERA. A ESERA teve um formato diferente, foram 1.200 participantes, então, quer dizer, uma super conferência. Né? Então, é uma conferência do tamanho do nosso INTEC, né, que vai acontecer em novembro, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência. E ele tem uma coisa interessante, que ele tem muita... Aí é uma conferência mais tradicional, palestras convidadas, simpósios, sessões de artigos, sessões de posts. E os simpósios são sempre organizados por pessoas de 3 diferentes países. Quer dizer, aí eu vou marcar essa questão dos simpósios, que dá uma ideia de para onde está indo um pouco a pesquisa, e a gente pode, então, a partir disso aí, tirar algumas coisas. Essa conferência foi uma loucura, porque ocorriam de 18 a 21 sessões paralelas por dia. Então, você tinha que escolher entre 21 temas qual que você iria. Né? Então, é uma coisa bastante difícil para a gente. Né? Aí eu fiz uma coisa, selecionei os temas a partir daquilo que foi apresentado em simpósio. Quer dizer, isso não significa que toda a conferência está ali. Está aqui os temas que estão, de certa forma, estão mais quentes, porque estão sendo discutidos por, no mínimo, 3 países que, então, se deram o trabalho de se organizar e ir lá apresentar. Então, teve uma coisa que é de linguagem, né, melhorando a qualidade do discurso, essa fim da sala de aula de ciência, discurso professor-aluno para engamear, aprendizagem, basear a investigação, perspectivas internacionais no contexto multilinguismo culturais, argumentação para a ação. Então, esse é o tema de linguagem. Né? Aí tem um tema que é um tema que eu estou envolvido nela, eu fiz o primeiro simpósio, e que é a multimodalidade, né? Que é uma coisa interessante. Eu acabei que eu coloquei o segundo como um representante desse tema, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Se ele está aí. Mas, de qualquer jeito, ele trata com múltiplas representações, e essas múltiplas representações, então, são importantes porque elas envolvem você pensar a linguagem para além da linguagem verbal. Quer dizer, isso é uma questão que está muito posta hoje em dia. Quer dizer, a linguagem tem que ser pensada não apenas como uma coisa ligada ao verbal, mas tem que ser pensada como uma multiplicidade de modos que você trabalha. Depois tem essa questão das questões sociocientíficas, né, que tem a ver com o CTF. Então, construindo a contabilidade sobre questões sociocientíficas, explorando as conexões entre ciência, cultura e educação da cidadania, direção à aprendizagem para investigação de questões sociocientíficas na formação de professores, cidadania, investigação e responsabilidade. Então, é tudo em termos de questão sociocientífica e cidadania. Né? Esse também é um tema foi muito explorado nessa conferência. É um dos temas mais quentes atualmente na Europa. Né? Aí continua sobre uma missão para o letramento científico, que também está nesse tema. Né? Aí teve essa questão do desenvolvimento profissional de praxe de professores, que foi um tema também importante. E ele considera muito essa questão do conhecimento pedagógico do conteúdo das práticas políticas, que é revisitando Schumann, que propôs essa formulação aí de conhecimento pedagógico do conteúdo, que é uma coisa muito importante, de certa forma, e esse tema também estava presente nesse simpósio. Né? Depois teve essa questão a questão de progressão da aprendizagem. Né? Essa questão de progressão da aprendizagem é uma coisa que está muito bem desenvolvida, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e não tem tanto aqui no Brasil. Né? A gente vê que isso é uma coisa que já está há muito tempo sendo desvinculado. Né? As conferências
então ensinando a aprender sobre energia, direção à progressão da aprendizagem para a energia, funcionando comunicações e tradições de pesquisa, ensinando sequência de aprendizagem e progressão de aprendizagem. Aí tem ainda a questão, essa é uma questão, aí eu já tenho, é a mesma divisão que eu fiz do outro, quer dizer, são questões mais gerais sobre emoções, estéticas, experiências pessoais, educação para o desenvolvimento sustentável e a criatividade. Então tem uma série de temas que estão todos nesse mesmo tema aí. Eu não sei se é uma coisa só, né? Mas eu de qualquer jeito, eu agrupei porque envolve essa questão afetiva, né? A questão das emoções, o bem-estar, a estética e assim vai. Então, tem ainda a pesquisa Identidade, Educação e Ciências, 10 novas perspectivas de tomada de decisão em ensino de ciências, e solucionando problemas baseados em contexto, a questão de solução de problemas, né, que é uma questão, e lá surgiu essa questão muito interessante, que é o problema baseado em contexto, o problema que tem uma solução em que os estudantes se engajam em processo cognitivo e método cognitivo. Modelagem de modelos, que é um tema também importante, que está sempre presente, abordagem baseada em teorias para promover educação em ciências autêntica, e aí, acho que por último mesmo, os STEM, né? Quer dizer, que é a velha ciência, tecnologia, matemática, que é a questão das carreiras científicas. Esse é um tema importante, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, porque você tem uma falta de profissionais nessas carreiras, né? E no Brasil, começa a ser cada vez mais importante, justamente relacionado ao professor. Nós não temos professores de química e ciências formados pelas licenciaturas em química para atuar no ensino fundamental e médio, né? Principalmente no ensino médio, e não tem professor de física, não tem professor de biologia, já tem um número maior, mas então você tem essa crise, só que no Brasil a crise atinge uma outra proporção, né? Então a gente não discute muito essa questão do STEM, dessa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O nosso programa está mais ligado à questão da formação do professor, porque, de certa forma, eu acho que nessa questão da formação do professor está atravessado uma questão da valorização do magistério. Entendeu? Essa desvalorização da profissão de professor, ela atravessa de certa forma, porque eu já tentei mostrar isso com um estudo do INEP, que foi feito há mais tempo, mas ele mostrava que o número de formandos em química é muito superior. Você tem do número de formandos, total de formandos em química e licenciatura em química, apenas 1/3 está lecionando. Quer dizer, os outros 2/3 não estão lecionando. Por que não está lecionando? Quer dizer, eu acho que a profissão não é suficientemente atrativa para manter esse profissional. E o profissional, uma pessoa formada em química, ela tem capacidade de fazer muitas coisas, ela sai da profissão. Então, eu acho que esse problema no Brasil ele tem uma outra dimensão, que é a questão da desvalorização da educação básica como um todo, e a questão do salário do professor e das condições de trabalho. Então, práticas científicas e práticas epistêmicas, né? Isso aí é uma coisa que eu vou falar agora, né? Ainda tem a relação dos temas curriculares. Os temas curriculares também foi. Então, na Europa é difícil a gente falar de todos os temas, são muitos temas, né? E isso aí. Então, por último, sobrou esses dois aí, vídeo análise, transposição didática, que ficou meio isolado. Então, eu quero dizer que na ESER nós tivemos esses temas aí, discurso de argumentação, muitas modalidades de argumentações, conhecimento profissional e prática de professores, questões sociocientíficas, natureza da ciência e trâmite científico, emoções, identidade, criatividade, experiência pessoal, solução de problemas, modelagem de modelos, educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, práticas científicas e práticas epistêmicas, currículos e videoanálise. Então, isso eu estou me baseando, então, num tipo de sessão que tem na conferência, que é uma sessão que exige que as pessoas se organizem para apresentar essa sessão. Então, você tem que ter 3 pessoas de
no mínimo de 3 diferentes países para apresentar um simpósio desse. Então, isso, normalmente são apresentados 4 artigos por sessão. Então, aí eu vou falar de 2 temas que parece que com esses 2 temas eu vou conseguir falar das coisas que eu quero falar aqui. Esse tema de práticas existentes, que eu fui na versão lá, eu fui discutiu isso aí, e é interessante porque práticas existentes já tem 10 anos, mais ou menos, que está circulando em conferências internacionais, em papers e assim por diante. Já tem até mais de 10 anos, mas eu acho que 10 anos é uma idade boa, assim, que começa a ganhar um volume. Ele sairá um handbook da UFBA em 2016, então já tem um handbook, já está no status bom. E o que são práticas existentes, né? Aí o Dutcher define como as práticas, aquelas que estão relacionadas à produção, comunicação e avaliação do conhecimento. Elas são compreendidas como um dos elementos que podem ser utilizados para análise de ambiente de aprendizagem científica, principalmente os que se caracterizam pela promoção de atividades investigativas. Aí a gente entende que essa questão de práticas existentes, ela surgiu num contexto em que o ensino por investigação ganhou relevância. Né? O ensino por investigação é uma questão que já chegou no Brasil, nós já temos uma coisa, quer dizer, muita gente já falando em ensino por investigação. Vou tomar uma água. Então, eu acho que nesse contexto aí, é interessante você pensar que por que surge essa questão de práticas existentes? Surge principalmente porque você tem um novo programa de pesquisa, que é ensino para investigação, e que as práticas existentes estão ligadas a uma questão um pouco da psicologia, bem da psicologia, mas ganha uma relevância importante justamente porque o ensino começa a prestar atenção em práticas que estão ligadas à produção, comunicação e avaliação do conhecimento. Então, o que eles avaliam, né? Por exemplo, em vários textos, exemplos de práticas de tempo, produção de conhecimento, formular hipóteses, etapas de experimentais, propor alternativas, discutir procedimentos experimentais, identificar variáveis, identificar limites de experimento, utilizar dados de investigações, tudo são tidos como práticas existentes de produção de conhecimento. Exemplo de práticas de comunicação, por exemplo, descrição de procedimento, apresentação de resultados, apresentação de conclusão de experimento, assim por diante. Aí, qual que é essa questão das práticas existentes? Eu escolhi os 2 temas que eu vou falar aqui, entendeu? Práticas existentes, e a minha pesquisa esteve diretamente envolvida com isso, ou está diretamente envolvido com isso. Então, um dos problemas é que não há uma clara distinção entre ciência e ciência escolar. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, fala-se de práticas existentes, de práticas científicas, e todo esse discurso é construído sem que haja uma distinção muito clara entre o que é ciência e o que é ciência escolar. Quer dizer, o que é a ciência que se faz na escola e o que é a ciência que se produz dentro de uma universidade, de um centro de pesquisa. Não colocam em relevo a importância das práticas pedagógicas na execução das práticas existentes. Então, lá nesse simpósio que eu citei, surgiu uma dúvida: haverá diferença entre as práticas pedagógicas e as práticas existentes? Será que não era mais interessante a gente resgatar isso como prática pedagógica e tentar encaixar isso mais na sala de aula? Quer dizer, que em relação existe entre pesquisa a prática de sala de aula. Então, o que acontece? Quer dizer, você começa a questionar um tema de pesquisa que surgiu muito em função de certa forma, de
um certo modismo, que é ciência por investigação, que é uma coisa importante, sem dúvida, mas que surge, a ciência por investigação surge como uma demanda curricular, quer dizer, uma coisa que vem mais ou menos de cima. Então, o professor recebe isso na sala de aula e vai começar a fazer essas coisas. Então, como essa demanda vem de cima, eu acho que acaba que há uma certa... eu acho que não está clara essa questão. Quer dizer, o que é a prática pedagógica? Será que essas coisas todas que eu falei antes, formular hipótese, está crescendo, isso aí não são práticas pedagógicas que o professor faz quando ele executa uma coisa dentro de sala de aula, quer dizer, quando ele executa um experimento, quando ele executa um projeto de investigação em sala de aula, ele não faz isso com práticas pedagógicas, mais do que com práticas epistêmicas. Então, aí a questão é um pouco isso aí, quer dizer, porque isso vai ter, então, obviamente, vai ter uma dificuldade de chegar no professor. O professor não vai, quer dizer, quando ele ouvir práticas epistêmicas, ele vai ficar meio sem saber onde ele está falando. E por outro lado, ele vai falar assim, uma prática pedagógica tem um apelo importante, né? Então, aí eu peguei o outro tema, que é um tema, aí eu estou diretamente envolvido nele, que é o tema desse livro, né? Que é o Mini-Make de Secundário Science Classroom. É um livro que eu publiquei em 2003 com o Phil Scott, que era da Universidade de Leeds, né? Que faleceu. E aí ele tinha essa questão da abordagem comunicativa, que não sei se vocês conhecem, mas alguém já dessa audiência que já vai falar nisso, né? Que a gente classificava as abordagens comunicativas tendo por base dois eixos. Um eixo era se havia apenas um falante, que é o não interativo, né? E se mais pessoas falavam, que é o interativo, e o outro eixo é se focava na visão, numa única visão, que é a visão científica, ou se contempla diferentes pontos de vista, que é a visão dialógica. Então, com isso, ele tem 4 classes de abordagem comunicativa, e essas 4 classes a gente pode colocá-las aqui, dar um exemplo, né, por exemplo. Com o foco interativo de autoridade, você tem perguntas institucionais, tem perguntas de resposta. Com o não interativo de autoridade, você tem, o professor apresenta ou expõe um determinado tema. O interativo dialógico, você verifica, elabora, dá suporte, você faz com que o aluno posicione e com que ele faz do ponto de vista dele, né? E por último, é o rever, que é o não interativo dialógico. Então, isso aí, o que acontece? Lá teve uma conferência dentro de um simpósio que foi dado por um grupo lá que envolve australianos e alemães, né? E eles propõem novas categorias para analisar os movimentos possíveis dos professores. Eles citar, reconhecer, qualificar e estender. Então, são essas propostas que eles estão fazendo de como que vão fazer uma avaliação mais precisa desse tipo de abordagem, das 4 tipos de abordagem, tentando avaliar o que o professor faz em termos de movimentos possíveis. E aí eles citaram as respostas, em colocar a questão, reconhecer, marcar, afirmar, ignorar, coletar a questão de revisão, clarificar, requerer confirmação, requerer clarificação, recoloca a questão de maneira diferente, refazer e o estender, requerer elaboração, requerer opinião, formular a questão que tem, desafiar diretamente, desafiar para estender ideias. Então, são essas questões que eles colocam que o professor sempre precisa de fazer questões de entender. Os professores fazem questões, são professores primários que eles investigaram na Alemanha, na Austrália, em Taiwan, e esses professores, eles viram que os professores sempre colocavam muitas questões e eles classificaram as questões deles segundo esse esquema que eu apresentei. Então, as pesquisas em abordagem comunicativa, acho que elas possibilitam o entendimento da prática pedagógica de pesquisadores e também de professores. Por quê? Porque os professores, de alguma forma, eles reconheceram essa pesquisa como algo que tinha a ver com eles, pelo menos os professores europeus, né? Fornecem uma ferramenta também para o professor planejar ensino e são próximos da prática dos professores que procuram inovar. Então, os professores que inovam, eles reconhecem essa ferramenta como algo que vai ser útil para eles, porque eles reconhecem que eles falam em sala de aula com os alunos, às vezes abrindo o discurso, quer dizer,
fazendo com que os alunos apresentem diferentes opiniões, às vezes fechando esse discurso para expor a ideia científica. Então, de certa forma, tem problemas? Tem. Quer dizer, primeiro essa questão, qual a relação das pesquisas em argumentação? Que é uma questão que está... A argumentação é um tema que, mais ou menos, se tornou quase um consenso, né? E, no entanto, ele a gente não sabe ainda qual que está essa questão. Como se posiciona em relação às pesquisas sobre multimodalidade? A gente sabe que hoje a pesquisa sobre linguagem ela não pode mais se restringir aos modos verbais. Ela tem que incorporar outros modos, gestos, a expressão corporal, as representações e assim por diante. Então, e qual que é a posição dessa pesquisa em relação à multimodalidade? Essa pesquisa está baseando basicamente no discurso verbal que o professor está fazendo. Então, nós temos que ampliar isso aí. Qual o nível de ensino ideal que se aplica a alternância entre as abordagens dialógicas e autoridade? Por quê? Porque aí tem uma questão importante. Os pesquisadores lá que estavam trabalhando com isso, eles estão trabalhando com a escola primária. Na escola primária, me parece que é muito comum o professor fazer a alternância entre a abordagem mais aberta, mais dialógica, e a abordagem mais fechada da autoridade. E à medida que você está progredindo nos níveis, você sente dificuldades em encontrar isso aí. Então, por exemplo, eu orientei uma aluna do doutorado que pesquisou isso aí, nós tivemos muita dificuldade em encontrar pessoas que faziam essa alternância que estavam no nível médio. Quer dizer, por quê? Porque aí as coisas vão ficando mais difíceis e, de certa forma, o professor, o que acontece é que a abordagem vai se tornando muito de autoridade. O professor, então, ele coloca a visão da química, ele não dá espaço para que o aluno possa se posicionar e colocar outras visões e, nesse confronto de posições, emergirem outras posições. E como gerar desenvolvimento do programa de pesquisa. Então, as possibilidades de expansão são por essa via da categoria que procura caracterizar o movimento discursivo do professor, que está sendo feito, né, no mundo. E os estudos de ponto de transição, que é essa questão que eu procurei contemplar com a Ana Carolina. Quer dizer, o que é o ponto de transição? É o ponto em que o professor ele sinaliza que ele vai, de certa forma, deixar de contemplar os pontos de vista variados e vai entrar no ponto de vista só. E ele faz isso, e os professores sinalizam isso. Eu acho que se a gente estudasse mais essas transições, a gente veria o discurso em movimento na sala de aula. Então, o sucesso disso é interessante porque eu tive uma surpresa. Eu já ganhei um prêmio lá na Suécia por causa desse livro, né? É um prêmio que, por que deram o prêmio aqui? O livro é muito usado entre os professores suecos. Eu fui parado na rua, em Oslo. A pessoa parou na rua, você que eu mostro, eu conheço e tal, nós estamos usando o seu livro. Eu fui no avião que eu estava indo para Oslo, uma pessoa veio conversar comigo. No jantar da Ezera lá, veio uma pessoa, sentou com a gente, quer dizer, então você vê que o livro tem uma penetração nos países nórdicos. Isso aí, quer dizer, é uma coisa interessante porque são professores dos países nórdicos que usam o livro. E que usam o livro porque eles sentem a vontade com essa questão de se verem, se identificarem nesse livro, né? Então, a ferramenta mais acabou que ela ficou conhecida, por exemplo, o professor se formar na VMG comigo, né? Isso também é uma questão, o Mata hoje aí, não sei onde ele está, mas ele estava comentando essa questão, quer dizer, isso, e acho que a tradução do livro para o português aumenta, vai ser traduzida agora, aumenta a possibilidade de divulgação no Brasil. Mas aí o que podemos aprender na análise dessas duas áreas de pesquisa, aí que eu quero chegar, né? Para concluir minha fala. Quer dizer, a distância entre prática de professores e a formulação básica de programas de pesquisa, isso aí nos diz o quê? Quer dizer, eu acho que se a gente analisa esses dois programas de pesquisa, que eu estou envolvido neles, e que eu acho que são muito importantes no sentido de
de dar alguma resposta para o professor que quer fazer um ensino para investigação em sala de aula, então ele vai ter que trabalhar com práticas epistêmicas, e um professor que queira, de certa forma, abrir essa sala de aula para ouvir o aluno e levar em consideração aquilo que o aluno diz, que é a questão das abordagens comunicativas. Então, esses dois programas, eles estão no centro de uma inovação. Quer dizer, a gente, com a pesquisa, a gente procura sempre trazer a inovação. Agora, essa inovação, ela tem que, de alguma forma, repercutir na sala de aula. Por que repercute? Por que não repercute? Quer dizer, eu estou pensando, porque eu acho que, desses dois, eu acho que a abordagem comunicativa realmente repercute, porque você capta esses sinais no professor, que o professor reconhece e vai. E aí eu lanço algumas coisas, né? Quer dizer, a pesquisa sobre práticas epistêmicas, ela emerge da análise de procedimentos que se impõem ao ensino de ciência como consequência da força que adquire o ensino por investigação. Então ela vem de fora, né? O ensino de investigação é uma coisa que vem de fora, e apesar de guardar relação direta com várias práticas pedagógicas, a ênfase na pesquisa nas práticas científicas. Então, a transposição didática ou reconciliação, eu acho que é uma coisa fundamental. Quer dizer, para que uma pesquisa possa repercutir naquilo que o professor faz, ele tem que, de alguma forma, você tem que fazer uma transposição didática dessa pesquisa. Quer dizer, você está pesquisando que a lógica da pesquisa não é a mesma coisa da lógica do ensino. E você tem, então, que fazer essa transposição didática. Agora, essa transposição didática se torna mais difícil, por quê? Porque ela não está posta como uma necessidade pelos pesquisadores. Os pesquisadores não reconhecem que há uma diferença grande entre a prática científica e a prática escolar. Quer dizer, se não há esse reconhecimento, eu acho que a própria pesquisa ela tem dificuldade de falar assim, não, nós vamos traduzir isso aqui que nós estamos querendo falar para vocês de uma maneira que vocês vão entender. Então, eu acho que eles têm, acho que essa é uma dificuldade que aparece na pesquisa sobre práticas epistêmicas. E as pesquisas sobre a abordagem comunicativa é uma característica, quer dizer, a alternância entre abordagens dialógicas, uma abordagem que abre, que considera os pontos de vista, que considera as possibilidades que numa sala de aula o professor traz para a construção do significado. E que ao mesmo tempo que considera essa possibilidade, quer dizer, o aluno pode estar pensando uma coisa que não tem a ver com aquela coisa da ciência. Então ele está pensando que o calor é uma coisa que eu estou sentindo hoje aqui porque está quente. Então eu estou pensando calor como um ponto de vista cotidiano. E eu estou querendo ensinar calor como um ponto de vista científico. Não tem jeito de ensinar calor como um ponto de vista científico se você não contemplar esse ponto de vista cotidiano do aluno. Então, isso é uma coisa que, de certa forma, o professor sabe que isso existe. Então, de alguma maneira, eu acho que esse programa de pesquisa, ele emerge muito da consideração que o próprio professor tem sobre ele. Então, o que acontece? Essa alternância entre as abordagens dialógicas e autoridade, apesar de a gente dar esse nome e tal, ela é uma coisa que real da prática de bons professores. Então, nós não teríamos que, a gente inventou o nome, com base em teórico e tal, mas isso acontece, de fato, na prática de bons professores. Então, ela emerge da análise de práticas reais de ensino. Então, você tem uma questão repescar essas práticas e incorporando os elementos teóricos. A transposição didática é facilitada pela pouca distância entre a prática e essa teoria. Então, é nesse sentido que eu acho que, por isso que esse programa, eu acho que ele se torna mais atrativo para os professores, porque os professores enxergam nele algo que está fazendo para eles sentido em relação àquilo que eles estão fazendo. Então, o professor que está inovando, que está procurando essa inovação, ele vê que, não, isso aí tem a ver com o que eu estou fazendo. Então, eu abro e fecho a minha sala de aula. Eu promovo o debate entre as posições, depois eu vou encaminhando aquilo para o ponto de vista científico. E aí, quer dizer, quais características pode ter um programa de pesquisa para que seus resultados cheguem mais facilmente à sala de aula? Eu acho que é um ponto de equilíbrio entre elaboração teórica e inserção na prática pedagógica. Então, você tem que procurar, de certa forma, nesses. Essa minha fala é muito mais para o pesquisador do ensino de química do que
que para o professor. Quer dizer, mas eu acho que, por outro lado, eu acho que o professor ele tem uma força importante, por quê? Porque o pesquisador na nossa área não sobrevive sem o professor. Né? Você não tem, nessa nossa área, condições de falar assim, tem pesquisa aplicada, pesquisa que vai atingir o professor. E eu tenho a pesquisa pura. Né? Eu acho que nós temos, a nossa pesquisa sempre aplicada, porque ela sempre envolve você conhecer sobre o ensino, e conhecer sobre o ensino é, de certa forma, você está, de alguma maneira, se referindo a alguém que ensina, e esse alguém que ensina é, essencialmente, o professor e não o pesquisador. Então, você tem que tentar essa proximidade. E aí, a questão é você achar um ponto de equilíbrio entre a elaboração teórica e a inserção na prática pedagógica. Você tem que ter uma inserção na prática pedagógica para que o seu programa de pesquisa possa, de alguma maneira, falar a esse pesquisador, a esse professor. E aí, acho que uma das coisas que envolve muito é a simplicidade das hipóteses das implicações teóricas. Quer dizer, você tem que formular coisas que sejam mais ou menos simples e que possam fazer possam fazer sentido para aquele professor. E ao fazer sentido, tem uma coisa que ele reconheça como dele. E um apelo forte a fatos de prática pedagógica bem sucedida no campo. Quer dizer, o apelo das abordagens comunicativas é um pouco por quê? Porque todo mundo que está inovando está, de alguma forma, fazendo uma coisa que é parecida com isso. Então, eu acho que nesse sentido é que você tem um apelo a uma parte da prática pedagógica que é bem sucedida no campo. E, então, eu acho que o professor, pesquisador em ensino, dificilmente sobrevive sem a sala de aula. Quer dizer, a gente não tem como sobreviver sem a sala de aula, então a gente faz. Eu me sinto até assim, um pouco. Eu pensei muito nesse tema aqui, de certa forma, né? Eu falei, não vai ser um tema muito fácil, porque é um tema que joga com informações muito qualificadas, né? Então vai uma longa trajetória de pesquisa para você refletir sobre isso. Mas, por outro lado, é um tema que a gente tem que pensar. Quer dizer, nós temos que pensar, enquanto pesquisadores, enquanto professores, nós temos um papel que é os pesquisadores tentarem fazer uma pesquisa que possa repercutir na sala de aula. E, por sua vez, os professores, eles, no lugar eles têm que sempre vir ao pesquisador, e aí a gente promove um encontro que é de certa forma tenso, mas esse encontro ele pode se repercutir, porque o professor pode também colocar questões importantes, e o professor tem um conhecimento básico. Quer dizer, eu acho que a questão é você reconhecer que o professor, ao fazer pesquisa, você não vai pensar uma questão de pesquisa independente daquela faixa do professor. Você vai pensar essa questão de pesquisa sempre voltado em encontrar algo que o professor esteja fazendo e que ele possa, com isso, te dar elementos importantes para você refletir. Então, é nessa construção aí que a gente chega a algumas construções teóricas do campo. Então, a prática do professor tem a dimensão de saber fazer, que é importante e serve de base para a construção teórica do campo. O campo de pesquisa, educação e ciência tem grande débito em relação às ciências humanas, sem dúvida. A gente, então, nós somos as ciências humanas, né? De certa forma, tudo que a gente faz, tudo que a gente deve tem a ver com ciências humanas, e todo o referencial teórico da gente está na ciência humana. No entanto, e aí tem uma coisa importante, porque a ciência humana ela acumula paradigmas em competição, quer dizer, você não tem, uma coisa diferente da ciência química, né? A ciência química tem um paradigma, claro, e esse paradigma, de certa forma, ele dá um certo campo em que você tem um consenso dentro da química. Então, esse campo de consenso da química não ocorre nas ciências humanas. Aqui, qualquer tema que eu levantar aqui de pesquisa, e a gente não vai ter consenso nessa sala aqui, porque cada tradição de pesquisa tem um paradigma que
naquele paradigma você consegue explicar certas coisas, mas se você mudar de paradigma, você já está em outra coisa. Então, a questão dos paradigmas, né, é uma coisa que ela existe mesmo nas ciências da natureza, né? São paradigmáticas, e as ciências humanas não são paradigmáticas. E aí o que acontece? O ensino, ele fica meio nesse meio aí, né? Eu acho que por isso que eu me proponho uma ousadia, né? Quer dizer, eu acho que o ensino é mais uma arte do que uma ciência, sem dúvida. Porque o ensino tem a ver, e aí eu vou resgatar um pouquinho o que foi falado hoje na mesa aqui de abertura, porque eu acho que o ensino tem a ver com uma sensibilidade, com um reconhecimento do outro, e essas questões. Então, quando a gente vai formar professores, que é o nosso trabalho, ou quando a gente vai ensinar para os nossos alunos, que é o trabalho, por exemplo, do professor que a gente trabalha com ele, então você tem sensibilidade para esse aluno, para reconhecer nesse aluno uma pessoa que tem interesses, que tem uma vida, que tem problemas, assim por diante. Então, à medida que você começa a interessar pela vida do seu aluno, você começa a produzir nele também esse interesse. O professor sabe, o aluno sabe quando você se interessa por ele, quando você chama ele pelo nome. Então, essas coisas todas que envolvem o interesse são super importantes. É nesse sentido que eu acho que antes da gente pensar a ciência, o ensinar enquanto ciência, é importante a gente pensar enquanto uma arte em que a gente vai dominando certos aspectos dessa convivência entre pessoas, uma convivência respeitosa, uma convivência que procura sempre colocar o outro em ação, e que essas falas elas são importantes para que o outro possa, então, reconhecer-se e, de alguma forma, ser ativo na sua aula. Então, aí nós vamos ter esse arte-ciência que pode se encontrar algo na pesquisa produtiva em ciência. Então, ensino de ciência. Quer dizer, a questão, a gente só vai sair um pouco desse imbróglio, quer dizer, o que a pesquisa pode falar para a sala de aula e o que a pesquisa pode, de certa forma, trazer da sala de aula. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso à medida que a gente enxergue que na nossa profissão tem muito de arte, e acho que tem mais até de arte do que de ciência. É isso.